Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula da disciplina de Cálculo Numérico. Nessa videoaula iremos revisar o método de ponto fixo que estudamos durante as aulas presenciais. Anteriormente, nós vimos o método de bisseção que baseia-se no fato de que localizamos a raiz no intervalo em que o teorema de Bolzano é aplicado. E nesse caso, sempre o método vai convergir para o valor verdadeiro dessa raiz. Em contraste, existem outros métodos são chamados de métodos abertos, como o de ponto fixo e os que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Eles baseiam-se na premissa de ter um valor inicial, ou dois valores iniciais, mas não necessariamente que contenha a raiz nesse intervalo entre esses dois valores iniciais. E estes métodos eles podem convergir ou divergir conforme os cálculos são realizados. No entanto, quando eles convergem, esses processos, geralmente eles são mais rápidos do que o método de bisseção. No caso do método ponto fixo, esse processo consiste em, primeiro passo, reescrever a equação f de x igual a zero, de modo que x esteja isolado no lado esquerdo da equação, obtendo-se uma expressão da forma x igual a g de x. A função g de x, como já disse nas aulas presenciais, ela é chamada de função de iteração, que é o que a gente vai utilizar para calcular uma aproximação para x em cada etapa. No segundo passo, nós vamos definir um valor inicial para x. E aí, neste caso, esse valor pode ser tomado como base a partir do gráfico da função ou de valores tabelados, onde você observa, por exemplo, que há uma variação do sinal da função. A partir desse valor inicial, a gente vai obter, então, uma nova aproximação para essa raiz da função, que eu estou chamando aqui de xi mais 1, fazendo o seguinte. Esse xi mais 1 vai ser igual à imagem do xi obtido quando substituo na função g. Assim, a cada processo iterativo, o meu xi mais 1 ele será alterado conforme o valor anterior. No terceiro passo, nós vamos verificar se o módulo do erro relativo percentual é menor do que o epsilon. Em caso positivo, a gente para o processo e em caso negativo, a gente continua o processo de iteração. Ou seja, nós vamos voltar ao passo 2 e continuar o processo normalmente. Neste exemplo, nós vamos utilizar o método de iteração de ponto fixo para calcular a raiz da função eu elevado a menos x, com a precisão de epsilon igual a 0,5%. Primeiramente, a gente tem que obter aqui a função de iteração a partir da função f de x, igual a zero. Então, escrevendo, nós teríamos isso daqui. Eu elevado a menos x igual a zero. E como dito anteriormente, nós devemos isolar o x aqui dessa equação de tal modo que de um lado fica x e do outro lado a gente tem uma expressão em função de x também. Então aqui, se eu isolar esse menos x, a gente vai obter a expressão eu elevado a menos x igual a x. E aí, no caso, a nossa função de iteração g de x é essa daqui, eu elevado a menos x. Neste caso, não foi dado nenhum valor inicial para x. A gente pode obter ele a partir da visualização do gráfico da função no GeoGebra. E aí, no caso, nós temos aqui representado, com essa linha de cor azul, o gráfico da função f de x. E aí a gente pode observar que um valor inicial para essa função poderia ser o 0, poderia ser 1, mas nesse caso aqui eu vou utilizar o 0. E aí a gente vai ver agora lá no Excel como é que se monta ou como que o processo de iteração pelo ponto fixo pode ser realizado. No Excel, os cálculos serão realizados de forma rápida, porém poderá ser feito também manualmente com o auxílio de uma calculadora científica. Para isso, a gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente vai construir o cabeçalho da tabela, inserindo as siglas N, que é para representar o número da iteração, X estrela, que é para representar as aproximações para as raízes em cada iteração que a gente vai determinar, G de x estrela, que é para calcular a imagem
do x' na função de iteração g. Em seguida, módulo do erro relativo percentual, que vai servir para a gente poder parar o processo. Na coluna A, vamos criar aqui a lista de iteração. Colocamos primeiro o 0, depois o 1, selecionamos os dois valores, clicamos no quadrado pequeno, seguramos o botão do mouse e arrastamos o mouse para baixo para ele criar a nossa lista de iteração. Aqui na célula B2, vamos inserir o valor inicial, que como visto lá no GeoGebra será igual a 0. Na célula C2, nós vamos calcular a imagem desse valor na função de iteração que nós obtemos anteriormente. No caso, a g de x era igual a Euler elevado a menos x. Assim, a gente vai digitar aqui, neste caso, a função igual esp de menos o valor 0. Né? No caso aqui, quando eu clicar no 0, vai copiar o endereço da célula, que é o B2. Feche parênteses. Nós vamos dar Enter, ele vai resultar no valor igual a 1, e a gente vai copiar essa fórmula para as demais células abaixo. Né? A gente vai clicar aqui no quadradinho pequeno e arrastamos aqui para baixo. Observem que para este método ser aplicado em outras situações, basta a gente alterar essa fórmula para a função g de x que a gente tiver construído. Na célula D3, a gente vai determinar o módulo do erro relativo percentual, digitando a fórmula igual ABS, abre parênteses novamente, e nós vamos calcular então a diferença entre o valor de x atual menos o valor anterior e dividir esse resultado pelo valor de x atual. Fechamos o parênteses e multiplicamos por 100. Vejam que aqui eu estou calculando o módulo do erro relativo, né, percentual. Quando dá Enter vai dar esse erro porque eu estou fazendo uma divisão por 0 aqui. Mas ao atualizar o valor de x, ele também atualizará aqui esse valor. Vamos copiar essa fórmula para as demais células e vai ficar dessa forma. Observem que aqui na célula D2 eu não calculei o erro relativo percentual porque eu não tenho o valor anterior. Então aqui vai ficar vazio. Então vamos aplicar o método aqui agora nessa tabela. Observem que o novo valor de x ele tem que ser igual à imagem do meu x anterior, obtida ao substituir na função g. Ou seja, aqui na célula B3 eu vou digitar igual e vou dar um clique aqui no 1 para copiar o endereço dele. E aí, no caso, ficou então igual a C2. Dou Enter. Observe que aqui agora ele já calculou a imagem para esse valor igual a 1 na função g. E ele já calculou também o nosso módulo do erro relativo percentual. Nesse caso, é 100. Então, a gente não obteve ainda a precisão, que é ser menor que 0,5%. Vamos continuar o processo. Né? Aqui agora o meu novo valor para x vai ser igual a esse 0,36. Dou Enter aqui. E aqui ele já calculou para nós a imagem desse valor 0,36 na função g. A precisão ainda não foi estabelecida, porque inclusive a gente obteve aqui um módulo maior que o anterior. Pode ser que nesse caso aqui a função vai convergir, ou não, né? Devido à observância aqui no caso de que o módulo está sendo maior que o anterior. Vamos calcular a nova iteração para ver se vai diminuir ou não. Então aqui eu vou digitar, né, igual, e vou clicar no 0,692 para copiar esse valor. Observe que agora ele já calculou a imagem do valor na função g e já calculou o nosso módulo do erro relativo, que está diminuindo agora nesse caso. E aí a gente vai realizar esse processo até a gente atingir a precisão. Eu vou copiar então aqui agora o endereço dessa fórmula aqui, né, para as demais. E aí a gente pode observar que na 10ª iteração a gente ainda não atingiu a precisão. Então a gente vai continuar esse cálculo até atingir. Observe que se eu prosseguir aqui até na 12ª iteração, nós vamos obter a precisão estabelecida, que foi de 0,5%. Né? Observe que aqui agora o módulo do erro relativo percentual é 0,35% aproximadamente. E aí isso quer dizer que a raiz dessa função
é esse valor aqui, 0,56641. Bom, então é assim que o método de ponto fixo vai ser utilizado aqui no Excel. Observe que para a gente calcular aqui uma aproximação para a raiz, a gente teve que realizar 12 iterações. Pode acontecer que utilizando outros métodos, esse número de iterações caia, tá? Então, o que a gente vai ver nas próximas videoaulas é justamente isso, né? Outros métodos que prometem agilizar esse processo. Então, bons estudos e até a próxima videoaula.